Hoje teremos o privilégio de ouvir a palavra de Deus por uma mulher no Dia da Mulher, amém? Somos bem-aventurados, amém? Então, o título da mensagem esta manhã é a Igreja Bem-aventurada. Está a fazer aqui um bocadinho eco. Obrigado. O título da nossa mensagem esta manhã é a Igreja Bem-aventurada. E porquê é que nós somos uma igreja bem-aventurada? Porque temos mulheres, amém? Mas também porque temos homens, amém? Calma, que esse não é o nosso ponto esta manhã. Nós somos bem-aventurados porque há homens e mulheres. Então, glória a Deus por isso. Mas eu gostava de falar sobre uma mulher, iniciar por falar sobre uma mulher que ela foi chamada de bem-aventurada. Ao longo da Bíblia nós vemos várias passagens onde Deus nos ensina acerca daquele que é bem-aventurado. Então nós temos várias descrições na Bíblia sobre quem é bem-aventurado por alguém, todos aqueles que são alguma coisa. Por exemplo, bem-aventurado o homem que crê, bem-aventurado o homem que pratica a palavra, bem-aventurado aquele que medita na palavra. Então nós vemos várias exortações para aqueles que são bem-aventurados. Mas nós vemos alguém que claramente é chamado de bem-aventurado pelo seu próprio nome. Não apenas no geral, porque aquela pessoa que fez aquilo ou que é bem-aventurada, mas aquela pessoa que tem aquele nome é bem-aventurada. Então eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Lucas 1. Então Lucas 1, a partir do versículo 39, e diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas a uma cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então Maria, ela estava grávida de Jesus, ela foi visitar a sua prima Isabel e Isabel, ela estava grávida de João Batista. E a Bíblia, ela refere que quando Maria vai ao encontro de Isabel, João Batista começa aos pulos porque entende que Maria e Jesus chegaram. Então exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra com Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Eu ainda tentei procurar a ver se mais alguém de forma específica tivesse sido chamado de bem-aventurado. E eu creio que apenas Maria, pelo seu próprio nome, ela foi chamada e conhecida por bem-aventurada. A Bíblia diz que todas as gerações chamarão de bem-aventurada. Então Maria, ela foi chamada por este nome e ela merece ser honrada por isso. E eu sei que Maria é talvez das personagens, das pessoas mais polémicas na nossa história, principalmente em relação à honra. Porque Maria, ela merece ser honrada, mas por um lado alguns honram de uma forma em que se Maria pudesse opinar, ela com certeza ela não iria compactuar com a forma como algumas pessoas a honram. Mas por outro lado, alguns desprezam quem Maria é. Por outro lado, algumas não a chamam de bem-aventurada. Então nós precisamos de ter cuidado para não cair no lado da idolatria, mas também para não ignorar aquilo que Deus fez a esta mulher, o porquê de Deus ter escolhido esta mulher entre todas as mulheres, porque ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Porque quando o anjo vem ter com Maria e lhe diz todas aquelas coisas, quando ela achava que não estava preparada, o que ela disse foi: eis-me aqui, usa-me como tua serva. Ela é bem-aventurada porque ela creu e ela é bem-aventurada porque ela sabia que Deus é que estava a fazer as grandes coisas na vida dela. Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Então ela é bem-aventurada, ela é um exemplo, ela é uma referência
atenção, ela não é mãe de Deus. E deixa-me explicar-te esta lógica. Porque ser mãe significa que a mãe vem antes do filho, certo? Mas nós sabemos que Deus é eterno, que Deus existe desde o princípio, e a Bíblia é clara quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. Então Jesus, em primeiro lugar, Ele é Deus, e Ele estava desde o princípio, mas nós sabemos que a natureza de Deus, de Jesus, era 100% Deus e 100% homem. Então Maria, ela foi mãe de Jesus porque Ele era homem também. Mas Maria não estava acima de Deus, porque Maria não é mãe de Deus. Percebem a lógica? Maria, ela tinha que ser mãe. Jesus precisava de uma mãe, porque Jesus, Ele veio à terra como homem também. E Deus escolheu Maria entre todas as mulheres para ter esse privilégio de ser mãe aqui na terra de Jesus. Então ela tinha um papel, e ela foi usada por Deus para o plano que Deus tinha. E por isso é que ela foi chamada de bem-aventurada, porque fez grandes coisas, o poderoso, tal como diz no versículo 49. Então nós somos uma igreja bem-aventurada porque Deus faz grandes coisas. Amém, igreja? Então o nosso primeiro ponto é esse, é que uma igreja bem-aventurada, nós somos uma igreja bem-aventurada porque Deus faz grandes coisas. Então nós precisamos de entender qual é que é o nosso papel enquanto mulher, enquanto noiva de Cristo. Porque sim, nós somos tantas vezes comparados dessa forma. Não é por acaso que Deus faz esta comparação, ou melhor, esta equiparação entre a mulher, entre a noiva de Cristo e a igreja. Porque de facto há muita coisa que nós precisamos de entender e de aprender também com esta mulher que é bem-aventurada. Então, se esta é a mulher que foi chamada de bem-aventurada entre todas as mulheres, então se nós somos a igreja, a noiva de Cristo, como é que nós também podemos ser esta igreja bem-aventurada? Assim como Maria, ela foi bem-aventurada porque creu, tal como diz no versículo 45, nós podemos logo ver essa equiparação com a igreja. Porque nós somos igreja, porquê? Porque nós cremos. Em João 1,12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todo aquele que crê no seu nome passa a pertencer à família de Deus, que é o quê? Que é a sua igreja. Então nós somos logo bem-aventurados à partida porque nós cremos em Deus, porque nós somos família de Deus. Só o simples facto de nós sermos família de Deus, nós já somos bem-aventurados. Porque não é acerca de nós, é acerca de Deus. Amém? E tal como Maria, a igreja por vezes é polémica. Se por um lado uns honram Maria, outros desonram, por um lado a igreja por muitos é honrada, mas por muitos também é desprezada. Por muitos também, às vezes, existe demasiada honra a ponto de viver para a igreja, a ponto de as pessoas amarem mais a missão do que o próprio Deus da missão. E não é o lugar onde nós queremos estar. Mas nós também não podemos estar no lugar onde nós desprezamos a igreja. Porque a igreja, ela foi criada por Deus, a igreja é de facto a família de Deus, e se nós somos chamados família de Deus, se nós somos chamados filhos de Deus, então nós pertencemos à família de Deus, então é suposto nós estarmos aqui, é suposto nós estarmos em família. E será que realmente faz sentido nós escolhermos entre igreja e família? Se igreja é família, porque é que ainda assim nós às vezes temos que escolher igreja e família? Será que não é um conceito que o mundo nos tem desfeito de forma a desonrarmos aquilo que realmente é o papel da igreja? Nós, muitas vezes lá em casa, nós falamos sobre família em missão. E o facto de nós vivermos como família em missão é exatamente sobre isso. Porque nós não queremos viver família e missão, porque senão nós vamos estar a adicionar as duas coisas tudo ao mesmo tempo. E é difícil. Mas nós também não podemos ser família ou missão. Nós escolhemos viver família em missão. E quando nós entendemos que a igreja não é um sítio onde nós vamos, não é um sítio onde nós investimos o nosso tempo, ou o nosso talento, ou o nosso dinheiro, o que for, mas é um sítio onde nós vivemos porque nós pertencemos, porque é família de Deus, tal como o André há pouco estava a dizer.
O quê? Não consegues estar 1h30 aqui na igreja? Mas deixa-me dizer mais. Se tu tens que fazer essa escolha, se tu pensas, tens esse mindset de que é 1h30 que eu vou à igreja, deixa-me dizer que tu já estás a desvalorizar aquilo que a igreja é. Porque a igreja não é acerca de onde nós vamos, não é acerca daquilo que nós fazemos, não é acerca do check que nós fazemos. Eu fui à reunião de adoração, check. Eu fui ao discipulado, check. Eu fui ao domingo, check. Eu fui todos os domingos deste mês, uau, check. Não. Está totalmente errado. E eu acho que tu não fazes isso quando tu vais almoçar a casa ou vais jantar a casa. Eu hoje jantei em casa, check. Segunda-feira. Terça-feira, eu hoje jantei em casa, check. É estranho fazer isso, não é? Então porquê é que em relação à igreja nós muitas vezes fazemos isso? A igreja é a família de Deus, a família onde nós pertencemos. Então cuidado para não deixar de congregar, tal como o autor de Hebreus nos alerta. Não deixem de congregar como alguns dizem. E congregar vai muito mais além do que simplesmente vir a um domingo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tal como a palavra de Deus diz. Tal como Maria não é mediadora. Alguns querem fazer de Maria mediadora. Mas sabem, alguns também querem fazer da igreja mediadora. Igreja não é mediadora. Jesus, Ele morreu naquela cruz por cada um de nós, para cada um de nós ter acesso direto ao Pai, porque cada um de nós é responsável pelo seu próprio Espírito. Cada um de nós é que toma a decisão de crer. Mas a todos quanto receberam, é cada um de nós de forma individual que crê em Jesus. Não é o pastor que é responsável por ti, não é o irmão que está ao teu lado que é responsável por ti. Claro que nós temos o papel de orientar, de nos guiar uns aos outros, de nos encaminharmos, de nos exortarmos e podermos caminhar e estarmos mais próximos de Cristo. Claro que sim. Claro que sim. Mas cada um é responsável por si. Ninguém é mediador. O único mediador é Jesus. Por isso é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é ninguém vai ao Pai senão pelo pastor. Não é ninguém vai ao Pai senão pelo irmão. Ninguém vai ao Pai senão... Não. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador. Em terceiro lugar, Maria carregou o bem mais precioso, Jesus. Maria teve o privilégio, tal como falámos no início, ela foi escolhida entre todas as mulheres para poder carregar Deus, enquanto homem, Jesus, na sua barriga. Mas sabem? Tal como Maria, nós, igreja, nós temos este privilégio de carregar também o bem mais precioso, Deus, enquanto Espírito Santo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Hoje Deus vive em cada um de nós. Então, tal como Maria, nós temos este privilégio de carregar o bem mais precioso. Nós somos bem-aventurados, porque nós carregamos também este bem mais precioso. E Maria, ela carregou porque ela creu na promessa. Porque é fácil nós pensarmos, uau, Maria, ela carregou Jesus, ela foi mãe de Jesus, ela trouxe à luz Jesus, e tudo aquilo que ela passou. E todas as dores de sofrimento que ela teve, não só de parto, já lá vamos, e antes do parto. Ela teve que caminhar até Belém. Por causa do recenseamento, ela teve que fazer uma longa viagem. Não consigo imaginar. Com uma grande barriga, a ir no burro, às vezes a pé. Não sei, não estava lá. Mas foram dias de viagem. Fora o desprezo que ela provavelmente teve, porque ela não era casada na altura, quando soube que estava grávida. Depois de lá casou com José. Ela provavelmente foi desprezada, ela sofreu murmurações. Houve muita coisa que ela, se calhar os planos dela, se calhar nem era ser mãe tão cedo. Se calhar os planos dela foram frustrados.
Mas nós sabemos que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o plano de Deus, e ainda bem. E ainda bem. Então Maria, ela estava disposta a sofrer por Jesus. Ela passou pelas dores, não só do processo da caminhada, ela passou também pelas dores de parto. E é tão interessante que na Bíblia também fala tantas vezes sobre esta metáfora em relação às dores de parto. Sobre os sofrimentos deste mundo que nós vivemos. Tal como existem as dores de parto, mas que o sofrimento ele passa quando nós vemos a luz. E eu sei disso. As dores elas são reais, mas quando o bebê nasce, parece que tudo se passou. Já tudo nós esquecemos. Porque a alegria que nós vemos, a alegria do novo nascimento é tão maior do que qualquer dor, que não há como não esquecer essas dores, não há como ter maior alegria que essa. E é essa alegria que Maria tinha e é essa alegria que nós temos enquanto igreja. Igreja bem-aventurada porque carrega a alegria da salvação. E por isso é que nós naquela parede nós temos Atos 8:8. Houve uma grande alegria naquela cidade. O que é que aconteceu em Atos 8? Os cristãos eles foram dispersos pelas cidades, eles estavam a ser perseguidos, então eles dispersaram-se, eles começaram a pregar o Evangelho. E quando eles pregaram o Evangelho, começou a haver uma grande alegria naquela cidade. Porquê? Porque muitos se converteram. Então essa é a verdadeira alegria, a alegria da salvação. É por causa disso que nós carregamos este bem precioso, é por causa disso que nós carregamos o Espírito Santo em nós, porque nós queremos ver a alegria da salvação nesta cidade. Então nós somos uma igreja bem-aventurada porque carrega a alegria da salvação. Mas tal como nós vimos, como Maria, apesar dela viver essa alegria, ela passou por um processo, ela passou por sofrimentos. Eu sei que muitos de nós caminhamos também muitas vezes no meio de muitas responsabilidades, expectativas, desafios até às vezes silenciosos. E às vezes até nós podemos nos esquecer de tudo aquilo que Deus fez. E podemos até permitir que a nossa fé seja enfraquecida, e o meu desejo e a minha oração é que esta manhã a tua fé ela possa ser renovada, que cada um se possa deleitar naquela que é verdadeiramente a promessa de Deus, mas que acima de tudo tu possas te deleitar naquele que é o Deus das promessas. Nós vamos passar para Mateus 5, mas antes eu gostava que nós pudéssemos orar, pode ser? Sim, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos confiar na Tua palavra, Deus. Tal como Maria, nós sabemos que nós temos este privilégio de carregar o Teu bem mais precioso. É para nós também o nosso bem mais precioso, que é o Teu Espírito Santo, Deus. Nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso aumenta a nossa fé, Pai. Renova a fé daqueles que hoje precisam de serem renovados, Pai. Daqueles que têm visto a sua fé enfraquecida. E eu oro para que cada um possa voltar a centrar o seu coração em Ti, Deus. Para que Te possam buscar em primeiro lugar, Deus. Porque Tu és o centro de tudo, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Deus. Então nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos para tudo aquilo que Tu ainda queres falar esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 5. Então, nós vimos o exemplo de uma mulher que ela é bem-aventurada e nós conseguimos entender que nós, enquanto igreja, nós somos bem-aventurados. E Jesus também nos ensina sobre o que é ser bem-aventurado. Então, Jesus, ele subiu ao monte, o famoso sermão do monte, e ele começou a ensinar aos discípulos. Então, Mateus 5... A partir do versículo 1 diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo sentado, os seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus, ele está-nos a trazer as bem-aventuranças, as conhecidas bem-aventuranças. Mas sabem, quando Jesus ele começa a dizer bem-aventurado, bem-aventurado, quando ele começa a dizer bem-aventurado, algumas versões dizem felizes. Felizes os que choram, felizes os humildes, bem-aventurados. É fácil nós vermos o encorajamento que Jesus nos está a dar, e eu tenho a certeza que Jesus ele também estava-nos a encorajar. Mas há algo que Jesus ele estava a fazer em primeiro lugar. Versículo 2. E ele começou a ensinar-lhes. Então Jesus, ele queria ensinar-nos, em primeiro lugar, acerca de ser bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Então Jesus ensina-nos sobre a verdadeira alegria e sobre as promessas de Deus. Porque nós vivemos num mundo que nos ensina que a alegria ela depende das circunstâncias. Se tudo corre bem, nós estamos bem. Se algo falha, nós demoramos. Alguém conhece? Só que Jesus, ele ensina-nos um caminho completamente diferente. Ele, na verdade, ele não olha para aquilo que nós temos, ele olha para aquilo que nós não temos. Aliás, nós conseguimos ver o exemplo de Maria. Maria, ela é chamada para ser mãe de Jesus quando ela não era casada. Deus podia ter escolhido uma mulher experiente, uma mulher já com tantos filhos, uma mulher que já sabia educar os seus filhos na palavra. Mas não, Deus escolheu uma mulher inexperiente, uma mulher improvável, uma mulher que nem sequer tinha o homem para poder casar antes de estar grávida. Ela era apenas ainda noiva de José. Então Jesus ensina-nos um caminho completamente diferente. Jesus, na verdade, começa onde muitos de nós evitamos começar. Na nossa necessidade, na nossa dependência. Maria, ela esteve dependente de Deus. Ela era dependente de Deus. E nós vemos isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Nós precisamos de reconhecer que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Nós necessitamos da obra de Deus em nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós precisamos que seja Deus a trazer esse consolo. Então, reconhecer que precisamos de Deus e que, na verdade, qualquer coisa que nós fazemos é por Deus. E o princípio do ensinamento que Jesus nos quer trazer, em primeiro lugar, é reconhecer quem Deus é. Quem Deus é nas nossas vidas. Mas antes de ser nas nossas vidas, Deus é. Porque Deus é eterno, porque Deus existia desde o princípio, porque foi Deus que nos criou. Então o centro tem de ser sempre Jesus. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa identidade? Porque tudo vem dele e tudo é para ele. E o interessante é que quando nós lemos estas bem-aventuranças, nós vemos que bem-aventurado se destaca constantemente nesta passagem, porque vemos 9 vezes esta palavra. 9 ou 10 vezes, mas há uma palavra que também se destaca aqui. Essa segunda palavra que se destaca é o pois. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então sempre que há uma bem-aventurança, Jesus diz bem-aventurado, feliz, pois. Porquê? Porque há uma promessa. Pois serão consolados, pois herdarão a terra, pois serão saciados. Há uma promessa que vem de Deus. Então de onde é que vem a nossa bem-aventurança? De onde é que vem a nossa verdadeira alegria? Ela vem de onde? Ela vem da alegria, da felicidade das promessas, do cumprimento da promessa, na verdade. Serão saciados. E esse é o cumprimento da promessa. E deixa-me dizer, o que é que são estas promessas? Estas promessas, elas são o resultado de Cristo em nós. Nós somos consolados porque nós temos Cristo em nós. Nós somos saciados porque nós temos Cristo em nós. Nós herdamos a terra porque nós temos Cristo em nós.
Então o resultado da promessa a promessa de Deus é o resultado de Cristo em nós. Então a minha alegria ela não vem das minhas forças, a minha alegria ela não vem das minhas circunstâncias, a minha alegria vem de Cristo em mim. Então nós somos uma igreja bem-aventurada porque vive as promessas de Deus, porque Cristo vive em nós. E eu adoro o versículo 12, porque basicamente Jesus acaba por resumir esta parte das bem-aventuranças de uma forma tão incrível. Ele diz assim: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Então basicamente Jesus está a dizer: alegrem-se, bem-aventurados, felizes, porque... Bem-aventurados, felizes, porque... E depois ele resume assim: alegrem-se e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande. Então nós podemos ter várias promessas, mas a verdadeira promessa é que a nossa recompensa no céu é grande. E nós somos uma igreja bem-aventurada porque somos recompensados por Deus, não recompensados pelos homens. E é interessante porque Jesus, ele começa aqui a falar sobre as bem-aventuranças enquanto está no Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte não acaba aqui. O Sermão do Monte vai até ao capítulo 7, se não estou em erro. E ao longo do Sermão do Monte, portanto, imaginem Jesus a pregar durante 1, 2, 3 horas. Ele está ali a falar. Ele começa pelas bem-aventuranças, ele fala, ele termina esta parte a dizer: alegrem-se porque a vossa recompensa é grande. E ele mais tarde ele fala sobre a recompensa. O que é isto da recompensa? Então nós vamos saltar aqui para o capítulo 6. Imaginem, 10 minutos mais tarde, 20 minutos mais tarde, Jesus a dizer isto. Mateus 6, versículo 1. Cuidado para não praticares boas obras diante dos homens, a fim de seres visto por eles. Do contrário, não tereis recompensas do vosso Pai que está no céu. Assim, quando és esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando és esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que vê que é secreto te recompensará. Também no versículo 16, quando jejuares, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão a jejuar. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça, lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás a jejuar, mas o teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vê o que é secreto, Ele te recompensará. Isso é ser recompensado por Deus. Então eu creio que quando Jesus ele estava a falar sobre alegrem-se porque a vossa recompensa é grande, não importa as circunstâncias que estás a viver, e não precisas mostrar aquilo que tu estás a viver. A minha vida está tão difícil. Agora estou a jejuar, não aguento mais. Não. É Deus que te recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos não é para ter recompensa dos homens. Eu às vezes até penso, quando faço alguma coisa assim, eu até penso, que ninguém me diga nada, eu não quero que ninguém diga nada, eu preciso ser recompensada por Deus do que pelos homens. Então às vezes eu até já tenho essa mentalidade. É bom nós honrarmos uns aos outros, claro que sim, mas ter a recompensa de Deus é realmente aquilo que nos importa. Então será que eu tenho buscado as promessas de Deus ou dos homens? Será que eu tenho buscado a recompensa de Deus ou dos homens? Porque uma igreja bem-aventurada, ela é recompensada por Deus. Tal como estava a dizer, o Sermão do Monte, ele termina no capítulo 7. Então Jesus, ele começa por ensinar as bem-aventuranças e ele termina no versículo 24, do versículo 24 ao 28. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve esta minha palavra e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. E é assim que Jesus, ele termina o sermão do monte e desce então o monte. Então não vale a pena nós estarmos a aprender, a sermos ensinados, mas depois não a colocar em prática. E já que hoje é o dia da mulher, deixa-me utilizar este versículo, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. A mulher, ela tem o poder então de edificar ou derrubar a sua casa, seja através de atitudes, palavras ou ações. E nós, como igreja, já que somos comparadas à mulher, que nós nos possamos lembrar desta palavra. Nós, igreja, nós temos a capacidade de edificar esta casa, nós temos a capacidade de derrubar esta casa, se é que podemos chamar de capacidade. Então, tal como Jesus diz, nós precisamos de construir a nossa casa sobre a rocha. E nós já falámos sobre isso. Tudo começa pelo nosso coração. Nós precisamos de alimentar o nosso coração com aquilo que é de Deus. Nós precisamos de entender que cada palavra que Jesus nos disse é para cada um de nós individualmente. Não importa o irmão ao nosso lado neste momento. Às vezes é fácil pensar, aquele irmão precisava de ouvir esta palavra. Ainda bem que aquele irmão veio hoje, porque precisava mesmo desta. Não, somos nós que precisamos. Cada um de nós individualmente, porque cada um de nós é responsável para o seu espírito. Nós somos casa do templo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos de cuidar do nosso coração, para que a nossa casa seja cuidada, para que a nossa comunidade seja reflexo das nossas casas e para que um dia possa haver uma grande alegria naquela cidade, tal como houve em Atos 8:8. Amém? Eu vou pedir à equipa de louvor para subir. Nós podemos ficar de pé. Podemos ficar todos de pé. E antes de orar, eu gostava de convidar a cada um poder orar sozinho, individualmente com Deus, poder tirar um tempo. E eu quero te convidar a tu poderes pedir a Deus, Deus, ajuda-me a ser alguém que edifica a casa. Esta casa onde tu habitas, que somos cada um de nós. E esta casa também, a igreja, ajuda-me também a não desprezar esta igreja e ser parte daquilo que tu estás a fazer, porque nós somos uma igreja bem-aventurada, em primeiro lugar, porque nós queremos, mas também porque é Deus que faz grandes coisas. Então eu quero te convidar agora, tira estes minutos e ora a Deus. Deus, ajuda-me a edificar a tua casa. Eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que tu falaste, Deus. Tudo aquilo que tu nos ensinaste, Deus, nós queremos realmente aprender, Deus.